Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Desafio Aceito comigo, Rita Lima. E quem topou o desafio hoje foi nada mais, nada menos que Leila Reis, influenciadora, comediante e empresária. Seja bem-vinda, Leila. Obrigada, Rita. Muito prazer em estar aqui. Espero poder agregar aí um pouquinho na vida da galera que está assistindo, né? Que bom. Vamos começar com a pergunta que todos vocês querem saber. Quem é Leila Reis? De onde ela veio? Onde tudo começou? Então, Leila, conta pra gente. Quem é você? De onde você veio? Como foi a sua trajetória? É aquele momento que a gente para e pensa, quem sou eu? Então, gente, atualmente eu gosto de falar dos meus resultados para você entender onde eu cheguei e falar depois de onde eu vim, né? Eu tenho mais de 9 milhões nas redes sociais, no total, de TikTok, Instagram, Kawaii também, tô no YouTube, mas hoje em dia o meu maior foco é o Instagram, é a rede principal. Eu virei milionário aos 22 anos, aprendi a empreender desde cedo, e a minha história é uma famosa história do herói, que é o quê? Uma menina que veio lá do interior do Maranhão, chamada Bacabal, e que vendia sanduíche na rua para ajudar a família. Entregou panfleto, vendi Rinodei, trabalhei como personal, eu fiz assim 1 milhão de coisas, mas tudo para ajudar minha família. Nossa casa era muito simples, alagava. A gente tinha o básico, eu não passei fome, mas a gente não tinha ali o conforto de ter algumas coisas presentes, coisas de criança não tinha. Então eu lutei muito para poder dar o melhor para minha família hoje em dia. E eu tenho essa vida, digamos assim, de herdeiro hoje em dia, sabe? Que eu trabalhei desde 16. Então, graças a Deus, a internet mudou minha vida. Deus, né? E a internet mudaram minha vida. E hoje eu tento ensinar isso para as pessoas. Então, hoje em dia, o que eu aprendi dentro da internet com 9 anos de rede social, eu ensino pessoas a fazer o mesmo, porque a minha vida mudou através do digital. Então, se a minha vida mudou, eu creio que a dos outros também podem mudar, né? Então, hoje eu faço imersão, eventos. Resumidamente, é isso. Mas quando você começou ali onde você morou em Bacabal, qual foi os desafios? Quando foi que a Leila decidiu, mesmo vendendo sanduíche, sendo personal ali para ajudar a família, vendo a sua casa ali naquelas condições, quando foi que você decidiu, assim, não, eu quero entrar no digital ou eu quero mudar de vida? Eu falo que. Eu lembro que um amigo perguntou uma vez pra mim o que que fez eu me dar o pontapé. Eu falo que foi dor, né? Foi uma dor, porque na época da pandemia, por exemplo, eu já trabalhava com rede social, mas eu não ganhava bem, né? Então eu não sabia trabalhar. Eu já tinha ali uns seguidores, já tinha trabalhado com o tempo, mas eu não sabia como realmente ter ali um conforto, não só um dinheiro para comer, mas um conforto mesmo, sabe? De poder dar o melhor para minha família. E até esse gatilho veio depois que minha avó adoeceu na pandemia. E esse foi o maior gatilho que eu tive para realmente empreender e fazer dinheiro para que sobrasse, para que quando viesse essas situações, eu teria como segurar. E a minha avó ficou muito doente, a minha avó é minha, tipo assim, minha vida junto com meu avô, minha mãe. Então, aquele momento que eu vi que eu poderia perder a minha avó, porque eu não tinha condição financeira de ajudá-la, e eu lembro que eu tinha R$ 120, R$ 125 no bolso. E aí eu olhei pra mim assim, eu tinha já uns 300 mil seguidores por aí. E eu olhei assim pra mim e falei, cara, o que eu tô fazendo com isso aqui? Eu ganhava bem, mas eu gastava, eu não tinha equilíbrio, mas não era tanto, né? Enfim. E eu fiquei nesse meio tempo, falando, não quero mais essa vida pra mim, eu quero poder ajudar quem eu amo, né? Porque senão isso aqui não faz sentido. Não faz sentido eu criar conteúdo pras pessoas, fazer todo mundo sorrir, todo mundo feliz e eu não tô feliz. E aí foi quando eu fui entendendo como funciona. Aí lá dentro eu comecei a empreender, comecei a vender produto físico, digital, né? Digitalmente. E aí aquilo foi virando uma bola de neve. E aí eu fui entendendo que eu precisava crescer mais, eu precisava fazer mais. E meu primeiro trocadinho, nossa família era muito pobre, eu queria dar pra minha mãe pra ajudar, pra fazer tudo. Ela falou assim pra mim: filha, não tem como você me dar o mundo se você não tem ele. E aquilo pra mim foi assim, eu falo que é uma palavra que eu nunca esqueci na vida, porque minha mãe ganhava um salário mínimo, trabalhava na prefeitura, meu pai era autônomo, vendia medicamento dentro do carro. Então ela poderia ter pego aquele dinheiro e falado assim, obrigado, tipo, eu mereço, tudo bem, mas ela falou, não precisa, eu quero que você invista em você, que você faça suas coisas. Isso pra mim me deu um gás muito grande de ver que a minha família, obviamente, não estava por mim por interesse, não ligava pro que eu tinha, mesmo se eu tivesse. E até hoje a minha mãe, eu faço tudo por ela, mas ela nunca me pediu nada, é incrível. Minha mãe é a minha maior inspiração pra tudo em relação à pessoa, não tem outra pessoa pra ser essa aqui, é a mulher que eu quero ser. Ela é minha base. Mas é isso. E quando você Esse decidiu, foi o gatilho. e quando você decidiu sair
do seu estado, da sua cidade e explorar outra ambiência, outros lugares? Teve medo, angústia? Como foi? É muito doido pensar, porque esses dias eu estava conversando com um amigo e ele falou assim pra mim: eu acho você tão corajosa, que eu vim pra cá com uma mala pra São Paulo. Uma mala de 23 quilos e fiquei. E eu nunca fui apegada com isso. Eu já virei nômade de passar um ano viajando e passar um mês em cada cidade. E eu sempre fui assim, solta, sabe? Aquela pessoa que é solta demais. E aí eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Eu fui entender na terapia. E é muito doido que eu pensava que isso era algo de coragem, mas não, era uma fuga, né? No tempo passado, hoje em dia eu já entendo. Hoje em dia eu só saio se for uma necessidade, só saio se for, mas antes era uma fuga. Eu passei 1 ano e meio sendo nômade, fugindo de ficar num lugar durante um tempo. Tipo, passava um mês na cidade, mais um mês na cidade, mais um mês na cidade. E eu era só, né? Então, tipo assim, não tinha o que dar a pegada. E aí eu descobri que antes meu pai era muito ignorante, né? Batia na gente, brigava, humilhava. Então, eu cresci fugindo do meu pai. E aí eu fugia da minha casa para casa dos meus avós. E eu passava muito tempo para casa dos meus avós. E é como se fosse uma fuga para mim. Então eu quase não via ele. Então eu fugia do meu pai a vida inteira. Hoje eu já perdoei, a gente se fala tudo bem, graças a Deus. Mas foi um processo muito dolorido. E eu entendi o porquê que eu vivia fugindo, né? Então, depois desse período que eu virei nômade, passei um tempo viajando, depois passei um tempo em João Pessoa, depois passei um tempo em Fortaleza. Quando eu estava bem estruturado em Fortaleza, eu falei assim, eu quero ir embora. Aí eu vim para São Paulo. E aí eu passei 5 meses aqui em São Paulo. Aí depois eu voltei de novo para Fortaleza, porque eu não tava, tipo assim, era tipo assim, tô bem aqui, já vazo. Tô bem, já como se fosse uma pessoa que fugia mesmo, sabe? Eu fui entender isso na terapia. Até é interessante vocês verem pessoas que são soltas até demais, ver se não é uma fuga, né? Algo do tipo. E aí hoje eu vejo que não é questão de coragem antes, né? Atualmente, isso foi bom, porque hoje eu não tenho apego com nada, mas isso é ruim, porque eu não tenho apego com nada. Entendeu o que eu tô falando? Sim. Então eu vim pra cá, eu fui pra Fortaleza com uma mala e lá eu fiz minha vida. Eu vim pra cá pra São Paulo com uma mala e aqui eu fiz minha vida. E lá, tudo em Fortaleza eu esqueci. Minhas casas estão lá, as coisas estão lá, eu pego as coisas, vendo, boto pra... Eu não tenho apego com nada. E aí, às vezes eu penso, isso é bom ou isso é ruim? Sabe? É, tipo assim, o pessoal fala, eu queria ser assim como você, mas pra mim ser assim, eu tive que passar por isso. Sim. Entendeu? Então, são dois poréns, assim, sabe? Que eu fico pensando, será se foi bom ou se foi ruim? Mas hoje, já curada, eu entendo que foi bom, por um lado, porque eu não tenho apego com nada, não fico presa, nem a pessoas, nem a coisa, se algo me machucou, eu saio, se não sei o que, eu não tenho esse vínculo de, meu Deus, aquilo vai mudar minha vida, eu não posso sair desse lugar. E tem muitas pessoas que já têm a cabeça desse tamanho. Por exemplo, o trabalho não tá fazendo bem. Ela sabe que não vai dar dinheiro, não vai dar, digamos, não vai dar ROI, não vai dar nada, a pessoa continua ali. Então, pra mim, isso não é normal. Tá dando ruim? Eu vou tentar melhorar, eu vou fazer o que eu posso, vou insistir ali, mas eu vi que realmente não é pra mim, eu não fico. Simples assim. Então, Leila, tu quer montar um negócio, eu vou tentar montar, não deu certo, não deu, vou mudar pra outro, acabou. Então, a minha vida inteira eu fiz isso. Aí, pra você ter ideia, como eu falei, né, fui palhaço à vontade, no início de tudo, né. E aí, depois eu pedi sanduíche na rua, entreguei panfleto, vim no All Day, fiz personal, fiz isso, fui provador de loja, já até cantei vaquejada. Então, assim, eu nunca tive apego com nada. Até que dá certo, eu nunca tive apego com nada. E a comédia, eu falo que foi a única coisa que eu já até tentei sair da comédia, tá? Isso é verdade, já tentei sair da comédia de tirar um pouco esse meu jeito e vir pro lado mais empresarial, mais sério, mas não dá. Então, eu falo assim que a única coisa que me segura é a comédia. Eu acho que também um pouco pelo seu sotaque, né? Não, também, mas é meu jeito mesmo, eu sou assim meio perturbadinha de saúde. Mas isso não é bom? É bom Quem demais. vive de Foi o que me fez alegria, chegar até aqui, né? com certeza. Diante de tudo, foi o que me fez chegar até aqui. E agora eu vou fazer uma pergunta que, com certeza, muitas pessoas que vão estar assistindo querem saber. Qual foi o seu momento mais difícil, Leila? Éguas é complicado. Eu falo que eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de gente, né? Eu vivia com a minha mãe, com meus pais, com meus avós, com muita gente. Como meu personal, eu tava 24 horas cercado, eu trabalhava de 6 da manhã a 10 da noite. Então eu não tinha tempo de descanso, né, como personal, né? E aí eu lembro que uma pessoa falou pra mim assim, eu como personal ganhei 10 mil reais. E eu ganhava por média de uns 2.700 ali com 17 anos. E aí eu olhava assim e eu falava, caramba, se ele pode, eu também posso. Só que ele falou, você tem que se formar, porque lá no interior não tem esse negócio de formação. Então eu era personal pelo corpo que eu tinha, pela estrutura que eu tinha, desde 14 anos eu treinava, então por isso que eu era personal. Não tem muito isso. Mas se eu me formar, eu saberia que eu poderia ganhar mais. E aí foi o momento que eu parei e pensei, eu vou me formar, em algum lugar eu vou me estruturar.
Aí eu comecei a fazer na época uma faculdade lá perto de casa, na época eu descobri que era golpista, loucura essa faculdade. E aí eu fui pra Teresina. Aí quando eu fui pra Teresina, eu falo que foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. E eu mesmo, um pouco do período que eu tô vivendo aqui em São Paulo, que depois eu conto mais, mas foi um período que eu fiquei sozinha. Onde eu tinha nada, porque eu fui para um apartamento com zero, só tinha Sim. uma mesa, assim, né, até as cadeiras de plástico, então eu tinha uma caminha em Bacabal, eu tinha minha família, eu tinha um conforto, eu tinha uma casa, comida e roupa lavada, digamos assim, e eu simplesmente fiquei sozinha, comecei com 18 anos morando lá, e meus armários eram caixa de papelão e ovo, porque eu não tinha como comprar armário, minha cama, eu dormia no colchãozinho meio fininho no chão, né, e eu colocava um ventiladorzinho no canto, que eu brincava que era meu ar-condicionado. E aí eu entrei na fase ou eu sou grata, ou eu me lasco. Só que no primeiro momento é muito difícil você ser grata, porque você tá saindo do tudo que eu tinha pro nada. E eu falei, Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Só que eu sempre fui aquela pessoa de que eu corro atrás dos meus sonhos, independentemente da dor que eu sinta. Então eu fiquei ali. Eu aprendi a ficar sozinha, aprendi a fazer comida que até hoje eu não sei bem, mas eu desenrolo. O que tiver eu tô fazendo. E foi ali onde eu mais amadureci. Eu lembro que eu passava a noite chorando, porque eu chegava na faculdade, fazia todo mundo sorrir, sempre fui a palhaça da turma, e quando eu chegava em casa, eu chorava muito sozinha. Mas eu não falava pra ninguém, eu tô mal. Eu só engolia, eu só engolia. E aquilo ali foi me consumindo, foi me magoando, né? Então foi um período onde eu desencadeei uma leve tristeza, não falo depressão, mas uma leve tristeza. E aí, dessa leve tristeza que eu senti, eu comecei a falar, cara, ou eu faço disso aqui o limão ou limonada, porque eu sempre fiz na minha vida isso, ou eu simplesmente vou me afundar aqui, vou ficar triste, vou ficar mal porque eu não tenho ninguém. E eu sou uma pessoa de muitas amizades. Eu faço amizade assim, ó, piscando o olho. Só que eu não faço irmandade muito fácil. Sim. Então é um processo de anos de construção. Então eu tenho dificuldade de levar a pessoa para minha casa, tenho dificuldade de expressar um pouco da minha intimidade. Então é algo que tem que ser construído com o tempo, sabe? E eu não tinha isso lá. Eu era sozinha, sozinha, sozinha. Então nenhum amigo eu tinha pra dizer, ó, tô mal, tô passando por isso, né? Então eu fazia todo mundo sorrir em casa, tava assim. E aí passou um certo tempo, depois conheci uma pessoa que essa pessoa me levou para São Paulo, de São Paulo vim para cá, e moramos um tempão aqui, que ele foi na verdade um roteirista, era meu amigo, inclusive. A gente fazia vídeo junto lá em Teresina, começamos a gravar a nossa rotina. E nesse período que eu comecei a gravar minha rotina, eu comecei a trazer felicidade para as pessoas na internet e eu comecei a crescer aí, né? Eu já gravava no Bacabal, minhas alunas, meus treinos e tudo mais, tipo a Carol Vaz, eu fazia isso. E eu tinha uns 10 mil seguidores nessa época. Só que quando eu fui para Teresina, eu empaquei isso porque eu não tinha o que fazer. Aí eu comecei a ficar doida sozinha no celular. Era bom dia, boa tarde, boa noite, as coisas resolvendo e mandando o pessoal se animar, mandando o povo e me animando. Falei, eu tenho que fazer isso aqui e acontecer, de algum jeito. Aí depois veio o processo, que eu vim para São Paulo. De São Paulo eu fiquei muito, muito depressivo, porque esse meu amigo era depressivo. Infelizmente, quando você mora com alguém que é depressivo, é isso aqui. Para você absorver, principalmente se você for uma pessoa boa e querer ajudar o outro. Porque tudo que é problema do outro você quer absorver para si, e você não quer que o outro sofra. Então eu fazia de tudo para que ele ficasse bem e eu acabava me desgastando. Eu me afundei também, quando eu fui ver eu tava na depressão profunda. Sim. E quando eu larguei tudo para seguir meu sonho de ser comediante, né, para na época eu vim fazer trabalho aqui com o Índice com Tiro Lipa, no YouTube da Netflix, convidada por esse meu amigo. E só que aí quando eu voltei para Bacabal, eu voltei sem nada. Eu voltei só com trabalho feito, mas nada demais. E eu voltei mais ou menos com 300 mil seguidores que eu tinha conseguido fazer aqui com os vídeos que eu tava fazendo com a internet. Só que, como eu falei, sem dinheiro. E aí foi a época que chegou, acho que foi perto da pandemia, um pouco antes. E aí minha avó teve esse problema, né? E aí foi desespero na minha vida. Acho que foi mais ou menos nesse período, onde eu consegui fazer meu primeiro trocadinho na internet. E comecei mas já depressivo. Eu passei uns 2 meses de cama quando eu voltei para Bacabal, de novo. Agora sem faculdade, sem dinheiro, perdida. Agora lascou. Agora lascou. Porque eu tinha falado pra minha mãe que se eu fosse para seguir o sonho da comédia em São Paulo, eu falei assim, me dá 2 anos. Se 2 anos eu não der certo nisso aqui, eu volto. Só que eu já não tinha mais o plano B. Esse plano B eu falei só pra ela. Então eu não queria mais fazer educação física. Falei, agora lascou. Aí eu passei esses 2 meses de cama, perdi 7,5 kg. Fiquei maguinha, maguinha. Aí foi a época que eu vi os encapsulados, né? A oportunidade de vender ele como afiliada. Aí fiquei rico com afiliado, depois me desenvolvi em outras áreas, comecei a colocar gente nos negócios, comecei a me desenvolver. E ali eu comecei a ganhar muito dinheiro, aí comecei a viajar, comecei a virar nômade.
E aí meu processo de vida foi esse, mas eu sempre, depois que eu tive essa depressão, eu falo que foi o momento que até hoje eu sofro, né? Porque a depressão, ela, para quem não entende, gente, o que é depressão, vou dar um exemplo. Você tem câncer, Deus me livre, tá repreendido, em nome de Jesus. Mas só um Tá exemplo. A repreendido. pessoa tem câncer, ela tem um problema aqui, Uhum. certo? A depressão é como se ela fosse um problema aqui e aqui, entendeu? E ela não é algo que você tem e ela vai embora com tratamento. Você tem e ela fica. Sim. Aí a pessoa fala, eu tenho depressão, mas depressão nunca mais tive depressão. Mentira. Porque, infelizmente, quem teve, quem absorveu, tem as dores profundas. E aquelas dores profundas você pode tratar 1 milhão de vezes. Você vai tratando, e ela é eterna. Então, do nada, você se pega triste assim, opa. Aí vem a questão que eu estudo hoje, que é a inteligência emocional. É o que ajuda as pessoas hoje a se tratar disso. Então, eu tive que me salvar, aprender a me salvar. E as pessoas sem depressão têm que aprender a se salvar. E é muito louco isso, porque só ela pode salvar. Você pode ter um marido perfeito que te ajuda, que faz tudo por você, filhos maravilhosos, ter tudo, mas é uma tristeza que não se acaba. E você fica assim, por que que eu tô triste? O que que tá acontecendo? Você não entende. Vem do nada. Você fala assim, meu Deus, não é gratidão, eu tô grata, mas o que tá acontecendo? Então é algo que você tem que se tratar, você tem que aprender a se curar, que aí você consegue levar o processo durante a vida. Porque ou você aprende a lidar com ela, ou ela te mata. Eu acredito que é tudo uma energia, questão de ambiência, né? Como você Uhum. contou. Você vivia com alguém que era depressivo e isso acabou afetando você, Muito. né? Acabou trazendo isso para dentro de você, não só para o seu coração, mas para sua mente. Que com certeza muitas coisas que estavam acontecendo no seu dia a dia foram acumulando dentro de você. E quando você fala assim, a gente tem que ser muito grato, eu passei por isso. Em 2023 para 2024, eu e meu marido, a gente tinha uma equipe gigante, Brasil, e pessoas que a gente formou anos atrás de negócios e tudo mais. E aí a gente foi convidado para vir para São Paulo para comprar a ideia exclusiva de uma única empresa, para a gente ser diretor dessa empresa. E a gente trouxe todas as pessoas que a gente formou para essa empresa. A gente tinha metade, 70% da produção. Só que, sabe quando você tem muito, mas você não é feliz? Uhum. Tudo desmorona, você mora no melhor lugar, você tem tudo, mas as pessoas eram tóxicas porque você tinha que agradar todo mundo. Por quê? Por negócio, por dinheiro. E aí a gente não tinha felicidade. E aí foi que de 2023 para 2024, por algumas pessoas que saíram, eu nem falo em gratidão, porque eu acredito que também a autorresponsabilidade tem que ser nossa. A gente foi perdendo algumas pessoas que a própria que convidou a gente para trazer o nosso negócio tomou da gente. Uhum. Passou ali a perna, né? Só que Deus ouve o que a gente não ouve, vê o que a gente não vê e sabe o melhor lugar pra gente. E eu sempre fui muito cristã e eu comecei a fazer aquele propósito de joelho de 3 horas da manhã. Para Deus tirar o que não era para o meu propósito, colocar o que era para o meu propósito. Hoje eu digo que, independente das perdas, hoje eu tenho paz. E hoje, sim, eu digo que eu sou feliz. Mas, como você falou, a gente passa por um processo, mas a gente fica com aquele negócio dentro da gente. Porque eu cheguei nesse momento. É vivência. Eu engordei, eu vivi um processo. Eu acho que até o meu marido fala, será que você não chegou a burnout? Aquele coisa que a gente tem, né? Burnout. O burnout que a gente tem. Mas eu digo que eu acho que foi mais a depressão mesmo. Não adianta. Porque... E aí a gente ainda fica com aquele medo. O pessoal né? fica romantizando a depressão. Não tenho mais depressão. Gente, quem tem depressão, quem teve problema com depressão, tem que entender que é um tratamento eterno. Não é isso. Mas eu tô feliz. Cara, o mais louco é quando você tá numa felicidade absurda. Você tá, caramba, eu tô super feliz. Do nada, uma tristeza te bate, você não sabe explicar. Aí você vai falar assim, não sei o que aconteceu. Mano, infelizmente. É tipo assim, é você ter uma doença e entender que você tem que tratar. Acabou. É uma pessoa que tem problema no estômago, não vai tratar o estômago Sim. a vida inteira? Então, a depressão do mesmo jeito, você vai ter que cuidar do seu cérebro e do seu coração o tempo inteiro. E acabou. É que nem, por exemplo, a gente engordar e emagrecer. Tá, você tá magra aqui hoje. Começa a comer de novo. Começa a se desandar de novo. Você não vê se não volta. Então, assim, é um cuidado eterno. É como se você tivesse, do mesmo jeito que você cuida do seu corpo, você vai ter que cuidar da sua mente e do seu coração.
acabou, não tem isso de, eu não tenho mais. Você pode ter se tratado, você ter se curado, você ter melhorado. Agora, dizer que você está 100% curado não existe. Porque se você se desandar e passar por vários processos doloridos novamente, infelizmente vai desencadear. Mas você, com a força que você já tem, com a estrutura que você já tem, você vai conseguir se recuperar. É verdade. Então, é você ter maturidade para entender e você se tratar. Dizer, eu não tenho mais, não vou... Tem gente que fala assim, não vou mais tomar remédio. Aí, do nada, para e desencadeia tudo. Só que não é você se tratar, você se curar, você ter a noção de que, infelizmente, você passou por processos difíceis e que você vai se curar a vida inteira, vai ser um pouco mais difícil para você mentalmente falando, mas que você vai conseguir, porque você já passou por muita coisa. Então, é muito doido que, se você perguntar para mim assim, Leila, meu pai foi a pessoa que mais me fez crescer. E hoje eu entendo isso. Aí você fala, mas por que não foi a pessoa que mais te magoou, que mais, digamos assim, te maltratou sua família no aspecto, né? Aí eu parei, uma pessoa perguntou pra mim e falou assim, se tu não tivesse o teu pai do jeito que era, tu não tinha nem saído do interior. Não era? Aí eu parei. Aí eu pensei, se eu tivesse recebido muito amorzinho, não sei o que, talvez eu tava trabalhando numa loja lá no interior. Ou sendo personal ainda. Aí eu falei, não que ser personal seria algo ruim, mas o que eu faço hoje me dá muito mais questão financeira. E eu sou muito mais feliz, né? E aí eu falei assim, caramba, verdade. Então você vê, isso aí que aconteceu com você, lá na frente você vai falar assim, caramba, ainda bem que aconteceu comigo. Hoje Porque falo. hoje eu entendo. Hoje, se não fosse, eu falo com toda certeza, se fosse só minha mãe dando amor e carinho, eu não tava aqui. Sim. Eu não tava aqui. Porque eu fiz de tudo pra lutar por ela, pra ajudar ele, pra ajudar ela, pra ajudar todo mundo. Então, é um ligamento de amor, uma luta para resgatar o amor da minha vida, que é minha mãe, né? Digamos assim, e meus avós. E, ao mesmo tempo, uma raiva do meu pai, porque meu pai era, tipo, a pessoa que mais estava ali para piorar a situação. Então, eu tinha que sair, fazer alguma coisa, não tinha opção. Só que hoje, eu entendo que se eu tivesse o amor dos dois, eu tava ali, quietinho no meu canto. Sabe? Talvez até morando com eles ainda. Sabe? E eu falo, caramba, como Deus faz as coisas. E a gente não entende. Mas, no final, tudo tem um propósito. E digo mais, quando Deus quer nos mudar de lugar, Ele nos muda de mesa. E antes dele te fazer prosperar, Ele te mostra quem não é para você levar com você. É verdade. E é o que você falou, tem que passar pela dor. E quando você fala de mudar de mesa, quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu cheguei também na pandemia, quando estava tudo fechado, a minha primeira amizade foi uma que até eu vou encontrar ela depois, a Petrus, que ela é minha pastora hoje, ela tem uma igreja aqui em Alphaville. E ela foi minha primeira amizade aqui. E como a gente andava juntos, ela conheceu as pessoas que eu tinha formado, algumas pessoas e tal. E ela chegava para mim e falava assim, essas pessoas não vão ficar na sua vida. Eita. Não é do seu propósito. E aí, naquele momento, eu não liguei pro que ela falou, né? E aí começou a acontecer as coisas. E aí eu encontrei ela de novo, ela falou, vai sair mais gente. Meu Deus. E aí começou a sair de novo. E aí eu falei pro meu marido, eu não vou mais encontrar a Petrusca. Não vou mais. Aí ele falou, por quê? Eu falei, toda vez que eu encontro ela diz que vai ser alguém. E é os nossos negócios. E naquele tempo eu tava aqui com o ego elevado, né? Ganhando dinheiro. Não estava enxergando o meu sofrimento e nem enxergando que aquelas pessoas estavam me fazendo mal. Aqueles negócios, assim, cara. Perdendo a minha essência, perdendo tudo. E aí depois ela falou, tá fugindo de mim, não sei o quê. E aí foi que comecei a encontrar ela e foi. Pois, Leila, Deus limpou todo mundo. Tudo. Meu Deus. Não sobrou ninguém, sobrou eu e o meu esposo. E a nossa empresa. Meu Deus. Sobrou ninguém. Mas deixa eu te perguntar, tu sabe que para construir uma casa, digamos assim, o que é melhor? Você construir uma casa você quebrando por partes, ou você pegar ela limpa e você fazer do jeito que você quer? Porque se você deixar paredes erradas, em algum momento aquela parede pode cair, pode derrubar a casa inteira. É verdade. Então Deus limpa tudo. Ele faz, inclusive esses dias eu recebi uma profecia que eu recebi, olha que loucura, eu recebi um tijolo de, sabe quando você pega um tijolinho de chaveiro? Sim. Aí eu coloquei até na porta da minha casa, meu pastor me deu, um pastor Maurício. E aí ele me deu assim um tijolinho e falou assim, ó, vai ter uma construção na tua vida a partir de agora. Algo pra construir muito forte. E aí eu, beleza, recebi. Aí quando foi, acho que faz uns 4 dias mais ou menos. Sábado agora. Aí uma pessoa chegou pra mim e falou assim, Deus tá fazendo em você como é que fala? Um chão firme para ele construir algo muito grande.
Ele está construindo a tua base. E foi bom para mim isso porque o que eu recebia antes? Que Deus estava fortalecendo as minhas raízes. Sim. Olha como tá vindo. Entendeu? Antes eu era uma árvore frutífera. Aqui, ó. Uma árvore frutífera. Nossa, rica, inteligente, bonita. Uma árvore frutífera. Só que aqui embaixo, a raiz era só isso aqui, ó. Era só esse pedacinho. Ou seja, se viesse um vento muito forte, derrubava toda a árvore. Só que hoje em dia, Deus me pegou e está construindo, até esse ano agora, né? E fortaleceu em raízes. Então eu cresci muito aqui, no silêncio. Eu cresci muito em mim, eu cresci muito no meu espiritual, eu cresci muito no meu mental, eu cresci muito em todas as áreas. Então eu sinto agora que eu estou muito, muito forte. Eu falei, Deus, mas e agora? Quando é que eu vou subir? Aí foi quando o pastor me deu o tijolo, ela falou da casa e eu entendi. Agora é o momento de eu crescer de novo, de eu aumentar a minha base e de eu construir realmente algo sólido para a minha vida inteira, né? Então, que hoje em dia eu quero formar família, quero ter meus filhos, quero ter minhas coisas. E eu tô passando por esse... Olha que loucura! Eu tô passando pelo mesmo processo cujo eu passei em Teresina. E depois desse processo em Teresina, foi um processo muito difícil na minha vida, mas foi onde veio mais oportunidades e mais coisas foram acontecendo. Então eu sinto que depois de toda a tempestade, realmente vem o tempo bom, vem a calmaria, né? Então eu estou vivendo essa fase que Deus está construindo minhas raízes, construir agora que está fazendo a base. Em nome de Jesus, vem aí uma casa boa. Uma casa, eu falo construção de vida, construção de coisas, né? E no momento que acontece isso, a gente, como você falou, perguntei, por quê? Comigo? Não sei o quê. E aí a gente não entende. Entendi. Mas depois Deus mostra. Porque teve muita coisa que aconteceu na minha vida que se eu ainda estivesse naquele mesmo lugar, eu não estaria vivendo hoje. E sem dúvidas, eu sou muito grata do que eu estou vivendo hoje. Se chegasse para mim e perguntasse, Rita, se eu tivesse a oportunidade de devolver o passado, como você tinha lá tudo, para hoje, qual você escolheria? Sem dúvidas, eu diria hoje. E eu não aceitei esse hoje, naquele tempo que tudo desmoronou. Fiquei revoltada, fiquei com raiva, perguntava por quê, não sei o quê. Mas hoje eu entendo. E é muito legal isso. É muito como Deus é bom. É muito doido. Eu tô vivendo a mesma fase que... Muito doido, né? Tô vivendo a mesma fase que eu vi lá em Teresina. Sozinha, minha família longe, todo mundo longe. Só que agora, graças a Deus, eu tô com minha casa, tô com minha vida, tô com dinheiro, tô com tudo. Mas é o mesmo processo agora emocional, né? E eu sinto que ele realmente tá forjando, assim, uma base muito sólida na minha vida. E vai dar tudo certo. Que legal. Já voltamos com mais alegria. Vamos pro comercial e já voltamos com mais Leila Reis. Você gastou uma fortuna e fez um vídeo incrível, mas de novo, o resultado não foi o esperado. Você não precisa de qualidade de cinema, o segredo está na constância. Assim seu público te vê mais e você é lembrado por mais dias. Com o nosso pacote Reels, você grava até 12 vídeos em 2 horas. Assim, você cria um cronograma de postagens e o seu público te vê mais. Isso significa mais presença e um público mais engajado. Quer parar de jogar dinheiro fora e ter presença digital de verdade? Manda uma mensagem. Obrigada. Boa noite, estamos começando mais um podcast. Meu sonho é ter um podcast, mas eu não me sinto muito confiante. Deixa disso! Aqui na TV Barueri temos tudo preparado pra você. Independente se você é iniciante ou experiente, temos tudo pronto pra você brilhar.
E aí, gostou da estrutura? Entre em contato. Meus amigos aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! E voltamos com mais Leila Arraes. Agora vamos falar de alegria, para ela contar pra gente mais sobre como é ser comediante, como foi que tudo começou, para ela ter essa alegria, fazer as pessoas rirem. Conta pra gente. Caramba, é muito bom falar disso, né? Porque a gente fala de tanto processo, tanta coisa, a gente fica assim, ai meu Deus do céu. Parece que a gente tá falando de coisa ruim, mas não, é porque a gente tá ensinando as pessoas realmente que para chegar no bom, Sim. precisa passar por muitas coisas ruins, né? Um dia. E hoje em dia eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu até brinquei com você que de tudo que eu tentei fugir, a comédia foi uma coisa que não sai, mas é porque realmente tem coisa que Deus dá e tá em mim, né? Não é à toa que eu comecei realmente como palhaço voluntário sem ganhar R$1, porque eu sempre gostei disso, eu sempre fui uma pessoa muito alegre. E eu acho que isso veio um pouco da minha família também. Eu tive muitos tios engraçados, e meu avô também é super engraçado. Minha mãe, ela não é tão engraçada, mas ela tem as piadinhas internas dela, o jeitinho dela de brincar. Então, eu vim com essa veia já na comédia, né? Eu só me desenvolvi. Eu tive a oportunidade de conhecer a internet, né? Que muita gente não tiveram. E eu tive essa oportunidade de conhecer a internet cedo. Eu conheci a internet com 16 anos. Depois de 16. Eu comecei a gravar lá no interior do Maranhão, como eu falei, como tipo Estila Carol Vaz. E lá eu já gravava, meus alunos brincava. E eu era muito doido que tudo que eu fazia, eu colocava comédia no meio sem saber o que era comédia. Tudo que eu fazia, eu sempre gostei. Eu tinha até a síndrome do Salvador, acho que eu cheguei a comentar com você antes da gente fazer aqui o programa, que era de ajudar muitas pessoas. Então, se eu ia vender sanduíche, eu perguntava, tudo bem, como você tá? E dava um abraço, e dava um sorriso, melhorava o dia de alguém. E aí depois eu fui personal, e o pessoal se incomodava com a minha alegria, pra você ter ideia, porque eu era muito feliz. Eu era muito feliz, mesmo não tendo tanto, eu era muito feliz. Eu brincava com todo mundo, eu era a animação da academia o dia inteiro. E isso me fazia muito bem, porque quanto mais eu fazia as pessoas sorrirem, mais eu ficava feliz. Então aquilo ali eu entendi que era algo meu, né, que ninguém tomava. E de todo mundo, eu tinha vários problemas, mas eu não levava isso pro trabalho, porque eu entendia que ali é o momento de eu me restaurar e trazer alegria pros outros. Sim. É como se você pode pegar um comediante, ele tá no pior momento dele, você coloca ele em cima do palco. Ele vai ligar e vai acontecer. Então, eu entendi que eu era assim. E eu sou assim até hoje, né? Eu posso estar no meu pior momento, mas, por exemplo, hoje eu tô bem. Mas se fosse um dia ruim pra mim, eu tava aqui do mesmo jeito. Porque é algo automático. Eu sei que tem pessoas do outro lado que vai precisar ouvir o que eu vou falar. Então, é algo meu, é algo que eu liguei e falei, eu preciso ajudar outras pessoas, eu preciso falar pra alguém, eu preciso dizer o que aconteceu na minha vida que vai ajudar outras pessoas. Então, eu falo que o maior que serve, né? E hoje eu entendo que eu servi desde novinha, mesmo sem ter financeiramente como, mas emocionalmente, fazendo as brincadeiras, tudo eu servi de alguma forma, sempre servi. Então, esse lado da comédia já veio daí. E quando eu fui pra internet, que eu fui pra Teresina, né, que eu fiquei lá sozinha, eu empaquei essa resenha dentro de mim e eu comecei a gravar minha vida de pobre mesmo, sabe? De brincar com a minha situação. Eu falei, cara, eu não tenho o que fazer. Ou eu vou reclamar do que eu tô passando, ou eu vou fazer piada disso aqui. E hoje eu até brinco com a minha psicóloga. Lelo, o que é que você faz com os seus problemas? Eu, piada. Tudo eu invento um meme, tudo eu invento uma resenha. Porque eu entendi que, cara, não tenho o que fazer. Reclamar não vai te levar a lugar nenhum. Então hoje eu pego os meus problemas, eu transformo em meme, transformo em piada, transformo em resenha, ou eu faço eu rio das desgraças e aí a vida vai seguindo. Porque senão a gente vai viver uma vida amargurada, só reclamando, Sim. só reclamando. E hoje eu ensino muito isso para as pessoas. Cara, eu sou uma amiga nota 1000, mas se você cair na minha frente, desculpa, eu vou rir primeiro. Isso é natural, entendeu? Eu vou rir, eu me acabar de sorrir depois, eu te ajudo, mas eu vou rir. Porque tudo pra mim hoje em dia se resolve nisso, né? E eu falo que Deus, ele deu um dom pra cada pessoa, né? Tem gente que tem um dom de empreender de uma forma tão simples que eu fico assim, gente, meu Deus, eu sofro tanto pra fazer tal coisa. Delegar, tem gente que sabe delegar tranquilamente. Fazer um negócio, tem gente que sabe gravar tranquilamente, tem que sabe fazer... E o meu dom é o dom da comédia. Eu posso estar como for, mas eu consigo fazer qualquer pessoa sorrir, eu não sei o que é.
Tipo, eu posso estar, eu ligo um motor aqui, eu faço uma piada, eu faço uma piada na minha própria desgraça, eu posso estar chorando. Eu lembro que eu fiz umas cirurgias antes, né? E eu em cima da maca era fazendo piada, eu com anestesia. Por quê? É meu jeito. Então eu entendi que tem coisa que você pode até conquistar, você pode fazer e tal, mas tem coisa que Deus te dá, que você pode fazer de tudo pra tentar tirar. Mas aquilo vai voltar pra você. Agora imagine fazendo comédia com a língua enrolada, hein? Como assim? Anestesiada. É. Porque a gente fica falando tudo... Mas falando, eu vi uma palestra da Leila, gente, e eu achei muito legal, porque além dela ensinar, ela também faz sorrir. É, Ela as palestras prende são o todas público. assim. Se você ainda não viu uma palestra dela, veja onde ela vai estar e vá até onde ela vai palestrar, que você vai ver. Ou siga ela na rede social e É, vai lá, acompanhe pelo ela amor de todos Deus. os dias, né? Porque, sem dúvidas, ela prende você não só na comédia, mas também no que ela ensina, né? Quando eu fui para essa área de palestrante, de empresário e tudo mais, que eu foquei mesmo em querer fazer isso, eu sou muito 880, cara. Então aí eu fui muito para esse termo de Zé, tipo assim, comédia, buf, empresário é foda, não sei o que, inteligência. E aí você acaba entrando numa linha tênue onde todo mundo aqui é muito sério, né? Então tem locais onde você tem que ter um certo posicionamento. Por exemplo, você tá na igreja, você não vai chegar na igreja de short curto, peraí, né? Sim. Então, como todo lugar, existe alguns pontos específicos que você tem que se concentrar e saber entrar e sair em qualquer lugar. E eu não tinha isso, eu era em todo lugar. E aí hoje eu entendi que eu tinha que trabalhar tudo isso. Quando eu entrei nessa área, eu fui muito pro séria, não, que é isso, que é aquilo, que não sei o que, tarará, tarará. E aí, Deus vai me quebrando, falando comigo assim, eu não te fiz pra ser assim. Eu te coloquei pra tu aprender, mas eu não te fiz pra tu perder tua essência. E aí hoje, se você for ver nas minhas palestras, você foi na minha palestra, você vai entender o que eu falei. Eu resgato a autenticidade de todo mundo, porque eu entendi que eu quase ia perdendo o que me fez chegar até aqui. Então, eu entendo que também teve esse processo onde me doeu muito, que eu ficava muito séria, muito fechada e era obrigado a isso. E eu falei, mas eu não tô me sentindo bem, eu tô me sentindo perdida. E aí, porque você fazer uma palestra séria, que hoje eu falo do crescimento digital, desenvolvimento, empreendedorismo, algo sério, de uma forma leve, é difícil para as pessoas. Mas para mim, não. Então, é como se eu criasse algo novo. Você criar algo novo, você, digamos assim, você ter um filho, dói. Porque você está criando algo em você está gerando algo que ninguém fez. Sim. Entendeu? Ninguém vai fazer o teu filho, é você que vai criar ele. Então, tem um processo ali de tantos meses. Então, do mesmo jeito foi o processo para mim. Então, depois que eu saí desse meio de muito sério, para falar, Leila, você tá perdendo assim tua essência, né? Teu jeito. E eu não percebia. E eu falei assim, será? Eu tô sentindo fora da tua alegria e tal. Eu sei que você que tá fazendo tudo isso, mas não perde isso, não. Eu falei, mas não tem como. Aí depois eu fui entender por que não tem como. E aí eu acho interessante que é muito difícil você fazer algo quando você não tem uma referência. Sim. E aí eu comecei a ver os pastores, comecei a ver a Camila Barros, o Cláudio Duarte, e eu vi que eles pregavam, porque eu sempre falo muito de Deus em qualquer lugar que eu vou, né? Aí eles pregavam de uma forma leve, brincalhona. E eu falei assim, e se eu também puder ser leve, brincalhona e falar de coisas sérias? Porque eles falam de coisas sérias. E aí foi onde eu entendi o que eu queria fazer e eu comecei a resgatar novamente a minha essência. E fazendo isso, as pessoas conectaram muito mais comigo. Entenderam o que eu sou, eu não me perdi. Então eu entrei nesse consenso, né? Do mesmo jeito foi para mim ser mais feminina. Eu era uma mulher muito macho, muito macho. Eu me via basicamente como um homem. Eu era um trator de trabalhar, de máquina, de não tinha tempo pra nada. Tudo era trabalho, não sei o que. Ixi, era totalmente diferente. De vestido pra mim era sinônimo de fraqueza. Saia pra mim era sinônimo de fraqueza. Então eu só usava short, calça, não sei o que, porque tinha que ser bruta, tinha que ser não sei o que. E depois eu fui entender o processo de feminilidade e eu virei tão feminina que eu não quis mais nem trabalhar. Olha que loucura. E aí veio esse processo. Depois desse processo eu voltei de novo pro meu eixo, onde eu tenho que entender que eu preciso de a masculinidade do momento, né? A energia masculina, digamos assim, para poder trabalhar, fazer minhas coisas, eu tenho que fazer. Imagina, sentar na mesa, um monte de gente assim, séria, eu vou ficar, oi, gente, então. Ninguém me respeita, infelizmente, desse jeito. Então eu entendi que tem um momento para isso e também tem um momento para eu ser leve, para eu ser feminina, para eu usar vestido, para eu ficar bem, para eu me vestir bem. Eu lembro que nem roupas eu sabia me vestir, era só top, short, calça, era blusão e nada, entendeu? Até isso eu achava que era fragilidade, eu entendi que não, isso é feminilidade. Sim. E aí, olha que loucura, né? Então minha vida sempre foi assim, muito pá. Aí para me equilibrar de novo é um processo. Então, eu sou uma pessoa que eu não demoro para tomar decisão. Quando eu quero algo, você fala assim, eu quero isso aqui. Meu amigo, eu vou até
ficar doida. Só que aí quando eu chego lá, que eu vejo que não é pra mim, eu volto. Falei, não, nesse aqui não, eu volto tranquilamente, eu volto. Então, graças a Deus, eu falo que Deus deixou o povo no deserto 40 anos, né, por falta de obediência. E eu, quando Deus fala assim pra mim, faz isso, eu não penso 2 vezes, Senhor, não sei como, mas você vai ter que dar um jeito aqui, vai ajudar. E ele vai ajustando. Então, é aquela coisa, né, se Deus mudar de fazer alguma coisa, se a gente não fizer, às vezes tem alguma coisa no seu coração, aí está assim, será se eu faço? Será se eu posso fazer? E Deus já falou 10 vezes pra ti, vai. Só que tu fica perguntando, aí teu processo tá adiando, demorando mais tempo, já era pra tu estar vivendo um propósito, mas tu tá no mesmo lugar porque tu quer. E eu acredito, como você falou, tudo é essência, né? Deus te fez única. E eu acredito que a sua palestra é 1000 vezes melhor no sentido de ser assim, o equilíbrio. Você ali, naquele momento, você foi séria, mas também foi alegre, divertida. Porque hoje em dia tem tantas palestras que às vezes a pessoa tá lá e tá dormindo, né? Se você não souber palestrar e não prender o público, você não vai entregar nada. Exatamente. Vai ter o quê? Ali, 10% vai sair que entendeu alguma coisa e 90%, ai, vai que sair tédio. dormindo. Vai sair ou falando, ai, que tédio, algo do tipo. Mas você não, você é espontânea, você prendeu o público. E eu não tô falando aqui porque você tá aqui comigo, não, mas porque é verdade. Eu prefiro 1000 vezes palestras assim. É a mesma coisa aí no culto. Eu prefiro 1000 vezes o pastor sendo direto no que ele tem que falar da palavra, do que ele lá voltar no capítulo tal, voltar para tal, explicar, ensinar, e aí depois não entende nada. E foi o que você faz na sua palestra, né? E falando dessa parte de palestra, quando você foi palestrar a primeira vez, como foi? A minha primeira palestra foi lá na Patrícia Pimentel. E lá, que é a sócia do Pablo, né? Hoje em dia ela tá lá em Israel, ela virou muito minha amiga. E ela falou, das pessoas falou assim, cara, é muito doido que quando as coisas de Deus acontecem, ela acontece, né? Não tenho que pestanejar. Eu queria muito palestrar, mas eu não tinha coragem. E eu nunca tinha vergonha. Não era vergonha, era um medo de falhar. Sim. Era um medo de as pessoas não gostarem do meu jeito, do jeito que eu falo, do jeito que eu explico, do jeito que eu ensino, né? E nesse momento, eu fui sendo muito Leila, eu fui sendo muito aberta, muito comediante, mas trazendo muito conteúdo. Mas eu fui no meu momento inicial. E aí eu subi no palco, dando como se fosse profissional e tal, enchi o peito e falei, cara, tem 2 coisas que eu entendi nessa vida. Uma é que se eu mostrar fraqueza, as pessoas vão ver a minha fraqueza. E 2, se eu mostrar força, elas vão ver a minha força. Então, hoje, trabalhando com a internet, o que eu mais entendo é isso. Eu mostro a fraqueza porque eu quero, mas se eu quiser mostrar só força, eu mostro. E eu entendi que na palestra é só o momento que eu posso efetuar isso do mesmo jeito. E aí eu liguei esses 2 gatilhos aqui, eu falei, entendi, então eu vou utilizar o que é bom pra mim. E aí eu fui lá, subi no palco como se eu palestrasse há 1000 anos, como se fosse a fodona, como se fosse a... Subi, entreguei o conteúdo, fiz isso, fiz aquilo. Quando eu terminei a palestra, eu falei assim, deixa eu falar pra vocês sabiam que essa é a minha primeira palestra? Todo mundo ficou assim, ó. Tipo, como assim? Aí eu falei, porque existe algo chamado comunicação, que o tema era comunicação, né? Acho que era comunicação mesmo, era forma de comunicação. Falei, do jeito que você se comunica, é do jeito que as pessoas vão entender. Então você que tem que entender que você é que vai fazer a sua comunicação. Se você mostrar fraqueza no seu corpo, na sua fala, na sua personalidade, na sua autoridade, dali a pessoa vai ver fraqueza em você. Então não importa como você tá. Vamos supor, eu tô num dia mal hoje, mas eu tô aqui dando firmeza, falando sério, você não vai saber que eu tô mal. Ah, mas eu tô num dia que eu tô cansada, mas eu tô falando com firmeza, você vai ver que eu tô com firmeza. Ah, mas eu tô muito alegre, e aí eu dou uma controlada, você não vai saber que eu tô... Entendeu? Então tudo é saber controlar e se comunicar, tanto fisicamente, como corporalmente, como emocionalmente. Se você souber dominar suas emoções, você faz qualquer coisa. Isso é muito verdade. Agora vamos falar sobre a Leila empresária. Conta pra gente. Então, quando eu comecei a empreender, foi com sanduíches, né? Como eu falei, que aí eu entendi como era fixar meus clientes, como era vender. Eu ali com meus 16 anos, eu já fazia a média de quase R$1.000, e era quase o valor que a minha mãe ganhava na prefeitura, que era mil e pouco. E aí eu fiquei, caramba, eu já ganho quase igual a minha mãe, e eu não tenho um chefe, não tenho nada. Eu falei, vou focar nisso aqui. Eu comecei a focar no sanduíche, vendi durante uns 6, 8, acho que 8, quase um ano. Vendi sanduíches ali, foquei naquilo. Eu achava bom, como eu falei, não tinha chefe, né? Isso pra mim é perfeito. Pra quem tem TDAH, tem dificuldade de receber ordem. Então, pra mim era maravilhoso. Eu fazia meu tempo, fazia meu horário, mas eu vendia, sempre muito compromissada com as minhas coisas. Então, o meu empreendedorismo, o sangue, digamos assim, veio daí e também do meu irmão. Meus tios também, todos os meus tios eram empreendedores, né? Pequenos, mas empreendedores.
E aí eu fui entendendo que só minha mãe, ela lá ali trabalhava com salário mínimo e queria aquilo. Eu falei, mãe, mas por que ela? Não, minha filha, porque eu sou assim. Eu falei, cara, isso é a escolha dela, mas a minha escolha é outra. E aí foi quando eu fui me desenvolvendo. Quando eu entrei com a área dos encapsulados, eu entendi que aquilo também era uma forma de ter uma empresa mais livre, sem precisar ter muito funcionário, e que eu já tinha minha audiência e eu ia trabalhar com aquilo. Então eu entrei nessa área, depois eu contratei vários influenciadores, coloquei debaixo do negócio, comecei a fazer e fiz a minha rede, né? Aí montei minha rede, aí nessa minha rede eu fiquei milionária. Aí eu entendi que se eu fosse a minha própria rede, tipo, a audiência, se eu fosse a minha própria rede, eu, digamos assim, ia parar de pegar no varejo e ia pegar no atacado. E aí foi onde veio a área de eu preciso focar na internet, porque isso aqui vai me trazer um retorno maior ainda. Aí foi onde eu engatei e cresci. Eu com, acho que 400 mil seguidores, já faturava mais de 300 mil por mês. E isso depois, você lembra do período que eu te falei? Com 300 mil seguidores eu ganhava quase nada. Sim. Então o meu impacto foi tipo assim, foi uma raiva, tipo, caramba, você tem que ter raiva de onde você tá, velho. Você tem que ter raiva de onde você tá, porque se você não tiver raiva, você vai ficar no conforto. Isso é muito sério. Eu já vou contar até uma história que eu ouvi esse ano no Kaká, que vai pegar muita gente aí, que eu acho interessante, eu falei para umas 2 pessoas e vou falar aqui também. Mas aí depois disso, montei minha estrutura, fui crescendo, fui trabalhando com isso, comecei a mexer com investimento, aí comecei a mexer com investimento, me estruturei, comprei uma casa ali, uma casa por lá, comecei a colocar para alugar, fui me desenrolando, e hoje eu mexo com investimento, tenho casa, tenho coisa, e faço alguns negócios, faço palestra também, faço evento, faço mentoria. Hoje em dia eu trabalho com isso, nessa área, né? Mas próximo ano, em nome de Jesus, tem vários projetos aí, tanto físico como digital, que eu vou fazer, né? Cursos, produtos físicos, enfim, vários outros projetos, até como venda de algumas outras coisas também. Enfim, hoje eu tô aprendendo um mundo gigante, que existe muitas coisas que eu quero pegar tudo ao mesmo tempo. Eu tô nessa fase. Mas daqui a pouco eu me estruturo direitinho para saber onde é que eu vou entrar, porque a gente quer abraçar tudo, não abraça nada, né? Sim. Mas é muito interessante que nesse período que eu falei que você tem que ter raiva de onde você tá, isso é muito fato, porque se você estiver confortável, tipo assim, eu tô ganhando 1.000 e pouco, eu tô de boa, tô confortável, numa hora você vai ver que você vai precisar, como eu precisei da saúde da minha avó, vai ser na dor que você vai sentir, e aquele momento vai ser o momento que você mais vai dizer assim, caramba, eu devia ter feito antes. Tem uma história que fala o seguinte, existem 3 tipos de pessoas, o burro, o inteligente e o sábio. O burro, ele erra e não aprende. O inteligente, ele erra hoje, ele aprende amanhã, ele vai consertando, vai melhorando com seus próprios erros. E o sábio, ele é aquela pessoa que ele aprende com os erros dele e com os dos outros. Ele não precisa ensinar. Eu aprendo hoje em dia com qualquer pessoa que eu vejo errando e falei, epa, já entendi. Então, tem essas 3 pessoas. Beleza, um certo dia estava um sábio e um aprendiz caminhando juntos, chegando numa cidadezinha pequena. E aí, ele olhou pro lado assim, tinha uma casa, meio que casa abandonada. Sabe aquela casa que você olha assim e fala assim, mãe, que acha de casa é essa? Parece que tá tudo sujo, tudo bagaçado, tudo jogado. Parece que não tinha ninguém como morar ali, sabe? Daí o aprendiz falou assim, nossa, será que tem alguém que mora aqui? O sábio falou, só vai saber se você bater. Aí ele bateu na porta, chegou um senhorzinho. Aí ele falou assim, posso tomar uma água? O senhorzinho foi lá, serviu uma água para eles dois. E os dois curiosos falaram assim, você mora aqui sozinho? Ele, não, moro com minha filha, meu menino. Aí ele, e você vive de quê? Aí ele falou, então, meu filho, tem uma vaquinha. Essa vaquinha, ela me dá leite. E esse leite eu pego e vendo lá na feira. Aí dá pra mim comer com meus meninos, né? Dá pra gente viver, sobreviver. E daí a gente vive assim. Aí o aprendiz olhou pro sábio olhou pro aprendiz, sábio falou, calado entra, calado sai. Ele não pediu opinião. Sai. Quando eles saíram, um dia depois, os dois estavam sentados ali no cantinho e viram um penhasco. Nesse penhasco tava a vaquinha bem aqui. E aí o aprendiz desesperado, meu Deus, sábio, olha ali a vaquinha do senhor. Já pensou, se essa vaquinha cai, ele vai ficar sem como dar de comer para os filhos dele e para a família dele. Aí o sábio pegou, verdade, foi lá e empurrou a vaquinha. Quando ele empurrou a vaquinha, o aprendiz ficou desesperado. Sábio, por que você fez isso? Você é ruim. Aí ele falou, um dia você aprende. Passou-se o tempo, o sábio já tinha falecido porque estava velho. O aprendiz voltou sozinho lá para a casa do senhor para ver como é que estava esse senhor, né? E se ele poderia ajudar de alguma forma. E aí, chegou lá na casa, olhou assim, tudo ajeitado, a casa ajeitadinha, pintura feita, toda estruturada, tinha pintado, enfim, bem bonitinho. Aí ele olhou, bateu na porta de novo. Falei, será que se compraram essa casa?
Bateu. Ele bateu, abriu a porta, o mesmo senhor. Aí ele falou a mesma coisa, pode me dar uma água? Aí o senhor deu água pra ele, ele olhando assim, a casa toda ajeitada, ele falou assim, meu senhor, o senhor lembra de mim? Aí ele falou assim, não, meu filho, não lembro não. Aí ele falou, então, há uns tempo atrás, uns meses atrás, eu vim aqui com um sábio. A gente pediu uma água e você falou da sua vaquinha. Aí ele, meu filho, você não sabe. Ele o quê? A minha vaquinha, dias depois, foi encontrada no penhasco caída. Aí ele, e aí, o que você fez? Aí ele falou, eu agradeci, porque foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque daquele dia, a gente foi desesperado na feira pedir trabalho, eu arrumei emprego para mim, para minha esposa e para os meus filhos. E hoje a gente vive não só com o que a gente precisa, mas com muito mais daquilo que a gente merece. Aí eu te pergunto, qual é a vaquinha que você tem que tirar da sua vida? O conforto, aquilo que está te prendendo, sendo muito ou sendo pouco, que você tem que se desprender para construir o que realmente você merece. Nossa. É uma sabedoria gigante, hein? Parece que passou um filme aqui na minha cabeça. Das vaquinhas que saíram pro hoje. É desse jeito. Muito bom. E a vaquinha Fiquei pode até- ser pessoas, a vaquinha pode ser amigos, relacionamento, a vaquinha pode ser financeiro, algo que você tá ali. Ah, não, mas isso aqui tá seguro, só que esse Sim. seguro não é tanta segurança assim como você pensa. No momento de dificuldade que você precisa de algo a mais, aquela segurança ela não vai te suportar. Então, que você possa não esperar só o momento de dificuldade para agir, mas agir antes da dificuldade chegar. Isso é verdade. Bom, para finalizar, essa história, sem dúvidas, foi um grande final, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para o público que está assistindo você, que viu toda a sua trajetória. Eu queria que você deixasse uma mensagem para eles. A minha mensagem é simples. Eu tenho uma frase que eu tenho tatuada no meu braço. Eu tenho várias frases tatuadas de mentalidade, né? Como, por exemplo, nunca permita que mentes pequenas te convençam que você pensa grande demais. Atrás das minhas costas eu tenho... São frasinhas pequenas que eu tatuei há 5 anos atrás. Não é sobre ter talento ou habilidade, acordar todos os dias e fazer o que tem que ser feito. Aqui tem 2 triângulozinhos, que é um maior que o outro, falando assim, os planos de Deus são sempre maiores que os seus. Tem energia, que eu falo muito, eu me conecto muito com as pessoas que têm energia boa e tudo mais. Tem uma cruzinha, enfim, tem várias tatuagens que tem uma referência pra mim. Mas tem uma tatuagem que foi a última que eu fiz até então, e essa, até hoje, acho que a primeira pra me ter feito, que fala muito do que eu fiz. Eu fui uma menina muito medrosa, por mais que aparente que eu seja corajosa. Porque o que é uma pessoa corajosa? Ela não é uma pessoa que ela tem medo. Sabe? Ela é uma pessoa que ela faz com medo mesmo. O medo, ele é normal, como a ansiedade, ela é normal. Imagina, se você não tiver medo, você vai se jogar de cima de um avião sem paraquedas, sem nada, você perdeu o medo, perdeu tudo. Então ele é necessário para você ter a noção das coisas e para te proteger de algumas situações. A ansiedade também, imagina você vai casar, você não tá ansioso pelo seu casamento, não tá feliz por aquilo, então acaba que tudo tem um sentido, Deus não faz nada à toa, Sim. sabe? Então, o medo também é necessário. Só que pessoas corajosas são pessoas que fazem com medo mesmo. E aí eu tatuei uma frase que fala assim, ó, faça o que te dá medo. Porque tudo na minha vida que eu tenho, que eu sou, que eu fiz, foi com medo. Falei, meu Deus, será se isso... Vou. Mas será se... Vou. Não, mas eu tô com medo. Vai. Eu falo que existe uma muralha, né, entre você e o seu propósito. Essa muralha se chama medo. Aí você quer fazer alguma coisa, mas o medo te impede. Se você passar por ele, você vai ver que é melhor você ter passado, às vezes ter passado por um momento de dificuldade, por tudo aquilo, e lá na frente você vai entender, do que você não testar. Eu lembro que alguém perguntou pra mim assim, Leila, eu quero fazer esporte, eu quero fazer algum esporte, não sei o quê, mas eu não comecei porque eu não sei o que eu devo fazer. Eu falei, qual você já testou? Ah, eu já testei academia. Eu falei, então você não sabe o que você quer, porque você testou uma coisa. Aí a pessoa fala assim, mas você já fez um monte de coisa e tal, não sei o que eu dizer exatamente. Hoje eu sei exatamente o que eu gosto, eu sei exatamente o que eu quero, porque eu já testei um monte de coisa. Já testei um monte de esporte, já testei um monte de trabalho, já testei um monte de coisa e vou continuar testando. Porque se a gente não fizer hoje, amanhã lá na frente você não vai ter nada. Tem uma frase que um amigo meu falou esses dias pra mim, que é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa que eu pensei muito lá na frente. Ah, mas e se lá na frente isso aqui não der certo? E se o sanduíche não der certo? E se
o personal não der certo? E se não sei o quê? Eu falei, e se der certo? E se der? Aquele meme, e se der, e se não der? Sim. Mas é muito real, porque você não sabe. Você não sabe. Você pode planejar a sua vida perfeita. Um encaixe aqui, um encaixe... Você pode fazer tudo. Aí Deus pega a tua vida. Por exemplo, quer um exemplo? Esse ano a minha meta era casar e ter filho. Eu tava noiva, faz 2 anos e meio. Eu separei. Final desse ano. Então imagina, agora era pra eu estar grávida, casada. Olha como a minha vida fez. Porque quem manda na tua vida não é você, é Deus. Só que eu fiz o meu processo, eu fui ali no caminho. Aí Deus vai ajeitando. Deus disse a Abraão, sai da sua terra e sua parentela. Ele diz local? Não. Ele mandou ele ir. Aí tem gente que tá até agora aí em casa. Aí, quando Deus me responder o que eu devo fazer, eu vou fazer. E a pessoa não faz nada. Por quê? Porque Deus já falou há muito tempo para ela fazer qualquer coisa. Porque quem vai ajeitar o caminho é Ele. Não importa. Você tá indo para cá. Deus te busca lá e te coloca aqui. Agora, se tu tá parado, não tem como Ele te mover. Porque Deus não move pedra. Ele pega um avião, o avião tem que sair para ele poder com o vento direcionar. Mas Ele não vai empurrar o avião para sair. Então é você que tem que se mover e fazer qualquer coisa que tiver na sua cabeça agora, para lá na frente, Ele mesmo e ordenando teu caminho, porque foi assim que aconteceu comigo. E vai ser assim que vai acontecer com a pessoa. Agora, se ela não fizer nada e ficar como uma pedra, infelizmente, nada vai acontecer. Então vai com medo mesmo. Que sabedoria, hein, Leila? Você falou a verdade pra mim, que eu não vou falar aqui, mas se você quiser falar, mas pelo tempo que você tem, você é muito sábia também. Não, pode falar. Então, oxe, eu sou nova! Novinha. Gente, eu sou novíssima! Novíssima. Eu tenho 26 anos, uma princess. E vocês acreditam que ela tem 26 anos? Eu sei que é toda bonitona assim, mas tem muita sabedoria por tudo que viveu. E muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter topado o desafio, por estar aqui com a sua humildade, com a sua sabedoria, né? Gratidão. E que Deus abençoe cada vez mais a sua vida. E se vocês quiserem seguir a Leila... Quiserem não, eles vão seguir, então doido. Eu tô até agora falando aqui pra você não me acompanhar. Acompanha que vocês acham Fala que eu sua tenho rede um social. pouquinho aqui pra oferecer, vocês não tem noção do que eu tenho pra oferecer lá. Então, pelo amor de Deus, né? Leila Arraes, Leila com Y, underline, Arraes. Sigam lá, lá tem muito conteúdo, tem muita resenha, tem muita motivação, tem muita força. Porque uma das minhas formas de amor preferidas... Uma das minhas formas preferidas de amor é a palavra de afirmação. Então, eu sou uma pessoa que você tá do meu lado, eu nunca vou deixar você ficar desanimado, porque isso é natural meu. E hoje eu faço isso com as pessoas, né? Eu sou a fonte de motivação, de sorriso, de tudo, e tento entregar sempre o melhor. Então vá lá, se sentir melhor, minha irmã. Gratidão, que Deus abençoe sua vida, seus projetos. Amém. E que logo Deus lhe também. dê um varão valoroso. Oh, glória! E sem dúvidas, logo você vai estar aí. Porque Deus, aquele não era o momento. Deus tem algo melhor para você. Eu sei porque disso. Deus sempre vai fazer infinitamente mais do que a gente precisa e merece. É isso aí. Muito obrigada, Leila. Deus abençoe. Gratidão pela sua vinda. E, pessoal, ficamos por aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês. Tenham um excelente fim de tarde e até a próxima segunda-feira. Um beijo, tchau, tchau. meu povo!